Eu espero que estes próximos momentos de meditação, leitura, estudo da palavra do Senhor possa edificar o teu coração e que a partir do momento em que você ouvir a leitura e a exposição desta palavra, que o teu coração seja abençoado e que a sua vida seja transformada pelo poder e pela graça de Cristo Jesus. Eu leio o Evangelho de Lucas, no capítulo 15, do verso 11 até o verso 24. Diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. E o tema que foi anunciado nesta semana e que eu prego aos irmãos nesta manhã chama-se o coração paternal de Deus. O coração paternal de Deus. E nesta introdução, nós vamos fazer algumas observações iniciais importantes. Primeiro, a parábola tem como foco principal fazer com que as pessoas reflitam sobre as consequências de se afastarem de Deus, a necessidade urgente de voltarem para Ele e a expectativa do pai pelo retorno do filho. A segunda observação que precisamos fazer é que é uma parábola, e parábolas eram formas didáticas de Jesus ensinar, a partir de uma experiência conhecida, um valor espiritual desconhecido ou esquecido. Em terceiro lugar, uma terceira observação, fica muito claro que Jesus quer dizer aos fariseus que a ovelha perdida, a moeda perdida, o filho perdido, que estão citados, são 3 parábolas no capítulo 15 de Lucas, todas estas parábolas representam pecadores perdidos e, ao serem encontrados, a celebração nos céus. Esta é a essência das 3 parábolas anunciadas em resposta ao questionamento dos fariseus sobre o fato de ele estar sentado à mesa com pecadores.
3 parábolas que têm o mesmo significado, o mesmo propósito. Deus está buscando um reencontro com os seus filhos. E quando isto acontece, a festa no céu. Em primeiro lugar, gostaria de ver com os irmãos a experiência do filho. O filho que não estava mais em casa. Um homem tinha 2 filhos, conforme a parábola anuncia. O mais novo exigiu sua parte da herança. E observe o seguinte: não era comum um filho pedir a herança antes de seu pai morrer. Creio que ainda não é muito comum no nosso tempo. A impressão que passa quando isso acontece é que o filho valoriza mais a riqueza de seu pai do que o próprio pai. O pai, entretanto, atendeu o filho e deixou seguir o seu caminho. Ele não cobrou o amor do filho, até porque amor de filho para o pai precisa ser autêntico e verdadeiro. Deus pode permitir que sigamos nossos caminhos sem Ele, mas espera que no devido tempo percamos o gosto pelo mundo, pelo pecado e voltemos para Ele. A parábola continua dizendo que ele gastou tudo de forma irresponsável, até que chegou a fome e pobreza. A opção foi trabalhar cuidando de porcos. E como a crise se acentuava, a comida dos porcos lhe parecia um bom cardápio. Concluímos, a partir da finalização do verso 16, que o filho mais novo que saíra de casa estava só. Ele não tinha ninguém por ele. O seu pai não estava lá. Nada mais trágico do que um filho em perigo e necessidade e seu pai não estar lá. Mas o verso 17 diz que ele caiu em si e pensou: aqui estou, morrendo de fome, enquanto empregados do meu pai comem até se fartarem. Então ele decidiu voltar à casa do pai e reconhecer seu pecado. Vejam, lembrem-se, meus irmãos, que trata-se de uma parábola, uma história contada usando o exemplo do pai com seus filhos para retratar a experiência nossa com o nosso Deus, dos filhos de Deus que se afastam dos seus pais, ou do seu pai, Deus. Ao formular o seu discurso, um discurso antecipado, ele diz: vou dizer ao meu pai, pequei contra o céu e contra ti. E por que ele pensa que pode voltar? Quando os filhos rebeldes não são bem-vindos mais em casa, mas o filho pródigo conhecia a generosidade de seu pai. Ele parecia saber que seu pai não o mandaria embora. Na parábola, o filho pródigo são todos aqueles que se afastam da presença de Deus e o Pai aguarda nosso retorno humilde, pronto para nos perdoar e nos abraçar. É assim que o nosso Deus é. Quando nos aproximamos dele com humildade e reconhecimento dos nossos pecados, ele não nos rejeita. O coração paternal de Deus estará sempre aberto para nós, para os seus filhos. Mas eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para um segundo ponto que creio ser um dos mais importantes na parábola e que é atribuída à experiência do pai. O pai. O pai ainda estava lá. Observe na parábola que enquanto o filho está fora de casa, enquanto o filho está padecendo, sofrendo necessidades, gastando, esbanjando toda a riqueza que o pai lhe deu, o pai ainda estava lá. Até aqui nós olhamos para o filho que deixou a casa, gastou seus bens, caiu em miséria e voltou para casa.
Mas eu perguntaria, e se o filho, ao retornar para casa, apontasse na estrada e não visse o seu pai? E se, ao aproximar-se de casa, somente silêncio e o pai não estivesse mais lá? E mais ainda, meu irmão, minha irmã, e se, ao ver o filho faminto, coberto pelo pó, o seu pai virasse as costas e ordenasse aos seus servos que fechassem os portões da casa? Como seria esta história? O ponto para o qual quero chamar a sua atenção é que o pai estava lá. E vejam como o pai reage ao avistar o seu filho voltando ao lar, conforme o verso 20 que lemos, do texto que acabamos de ler. Ele diz assim que, vendo-o ainda de longe, quando o pai olha o seu filho lá no outro lado da estrada, diz o texto que o pai estava olhando para ele, vendo o filho se aproximar. E o pai, embora tenha permitido que o filho partisse, nunca se esquecera dele e nunca deixou de amá-lo. A cena parece descrever um pai que está sempre olhando para a estrada, uma estrada vazia, e aguardando o dia do retorno, em que poderá abraçar novamente o seu filho e beijá-lo. Esta cena deve servir para pais cujos filhos saíram de casa. Apenas esteja lá, na ponta da estrada, para quando eles voltarem. É assim que Deus faz conosco. Está esperando pacientemente pelo retorno daqueles que partiram da sua presença. E se você é este, ou se você é esta, é tempo de voltar para casa. É tempo de voltar para Deus. Veja aqui, em segundo lugar, no mesmo verso 20, nós vemos que o pai estava olhando o filho na estrada, cheio de compaixão. Há muitos filhos sofrendo a dor da partida, sem coragem para o regresso, porque não sabem se obterão perdão de seus pais. Pai, qual foi a última vez que você disse ao seu filho, eu te amo? Pais e filhos às vezes vivem uma crise silenciosa, não perdoam, recusam um encontro, guardam rancores, não se abraçam, não choram arrependimentos. O pai da parábola, que é Deus, tem um coração cheio de compaixão. E compaixão pressupõe uma ação na direção do outro. Por isso, Deus faz assim, uma ação na direção dos seus filhos. Em terceiro lugar, no mesmo verso 20, nós vemos que o pai correu e abraçou e beijou o seu filho. Esta é a grande prova do amor e compaixão de um pai. Ele correu na direção do filho, o abraçou e beijou. O filho saiu da casa de seu pai, mas não saiu do coração de seu pai. Você pode abandonar Deus, decidir viver a sua vida como se Deus não existisse, mas Ele não abandona você. Ele não coloca você de lado e não deixa de amá-lo. Pais que me ouvem, alguém disse que um abraço dado na hora certa ganha de uma bicicleta nova ou um iPod, um iPhone, ou seja qual for o presente. O pai então recebe o filho com festa. O pai abraça, beija o filho e o recebe com uma grande celebração. Vemos isso no verso 22. Jesus, na parábola, está revelando o coração paternal de Deus. O filho arrependido, machucado, retorna ao lar, esperando que seu pai o receba como mero empregado. Ele mesmo diz, quando se prepara para voltar, ainda que meu pai me receba como um simples empregado, é melhor estar lá com o meu pai do que nesta miséria e pobreza em que estou. Mas não foi assim que aconteceu.
O pai deu instruções aos servos: tragam a melhor roupa, coloquem um anel em seu dedo e sandálias nos pés, mate um bezerro, vamos fazer uma grande festa. Qual a motivação do pai para tamanha alegria? Qual foi a motivação deste pai para fazer tão grande festa pela volta dos seus filhos? Meus irmãos, no capítulo 15 de Lucas, as 3 parábolas deste capítulo terminam com alegria e festa. Alegria e festa. A festa no céu por um pecador que se arrepende. E o pai revela o motivo da festa. O meu filho estava morto, mas agora ele está vivo. Estava perdido, mas agora ele foi encontrado. Motivo de grande festa e celebração no céu. Cada vez que nós nos perdemos de Deus e voltamos para a casa do Pai, ele realiza uma grande festa. Os céus vivem em festa por um pecador que se arrepende, por um filho que volta ao lar do seu pai. Concluindo esta minha palavra, meus irmãos, Lucas 15 ensina sobre o amor paternal de Deus à espera de seus filhos perdidos. E uma espera para um grande banquete com alegria. Não fique longe da casa do Pai. Seja o que for que tenha feito, há perdão e graça para você. A parábola começou com crise, separação, mas termina com festa, alegria e um banquete. O filho está novamente protegido na casa de seu pai. Amém. Que Deus abençoe o seu coração, a sua vida, com estas palavras do Senhor. Como nós havíamos dito,